Amigos e amigas do canal do NEP no YouTube, que tem nos acompanhado nessa nossa jornada da leitura comentada do livro A Caminho da Luz. Hoje daremos início ao capítulo 21º, Época de Transição. Que possamos aproveitar bem o nosso tempo. As lutas da Reforma. Debalde a Dieta de Worms, em 1521, condenara Lutero como herege, levando-o a refugiar-se em Augsburg, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A Igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhe bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a Igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do Evangelho. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa. Mas, depois da Concordata de Augsburg, instituiu-se um regime da mais larga tolerância recíproca. O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores, ou das conveniências políticas do meio em que viviam. Na Alemanha, era o protestantismo, com os partidários dos princípios de Martinho Lutero. Na Suíça e na França, era o calvinismo, e na Escócia, a Igreja Presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica a princípio, por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política, e o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a matança de São Bartolomeu, no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminadas 3.000 pessoas. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera de sua liberdade relativa. Em 1521, o imperador Carlos V convocou Lutero para se retratar e apresentar uma defesa de seus livros e de seu ponto de vista. Lutero pediu um prazo para preparar a sua defesa. Ele foi dado 24 horas para poder explanar sobre os seus pensamentos. No dia seguinte, ele se apresentou novamente àquele conselho e proclamou que ele não retrataria tudo o que havia escrito, a não ser que se provasse que ele estava errado através das escrituras. O imperador Carlos V não teve outro meio senão declarar Lutero herege e prendê-lo. Lutero fugiu logo a seguir da prisão e se isolou no castelo de Wartburg, na própria Alemanha. E lá ele traduziu todo o Novo Testamento para a língua alemã.
tirando assim grande parte do poder que estava em Roma para poder escrever a Bíblia em latim e de tecer comentários e de explicar ao povo o conteúdo da Bíblia. Isto criou todo um movimento de profunda revolta do povo alemão contra a igreja. Principalmente os camponeses, que, a partir do momento de novas interpretações do Evangelho, começou a lutar por ter maior direito ao acesso à terra e mais liberdade. Os poderosos, porém, também motivados por todo este clima que foi criado contra a igreja, começou a atacar a igreja para roubar terras que estavam em nome da igreja. Criou-se um clima muito ruim em toda a Alemanha, quando finalmente, em 1530, se escreveu a Confissão de Augsburg, onde os protestantes ali, os luteranos, declararam um testemunho da fé numa igreja una, santa, católica e apostólica. E isso acalmou muito todas aquelas tensões que estavam tendo entre católicos e protestantes. E além do mais, a Confissão de Augsburg tornou-se um documento central para todo o luteranismo, que veio a ser a base das igrejas luteranas não só na Alemanha, mas em todo o mundo. Porém, havia criado uma situação que não tinha mais retorno. E assim, essa reforma começou a se espalhar para outros países. Foi assim que na Suíça, na França, Calvino começou a criar forças com base nos ensinamentos de Lutero e criou-se o calvinismo. Também na Escócia se criou a Igreja Presbiteriana. E na Inglaterra, onde a princípio Henrique VIII ele era totalmente favorável à Igreja Católica, ao consultar o Papa Clemente VII, no intuito de poder divorciar-se de Catarina de Aragão para se casar novamente, não obteve a autorização do Papa. Neste caso, como revolta de Henrique, que não teve o seu desejo atendido pelo Papa, ele publicou 2 atos, o da sucessão e o da supremacia, onde ele se autodeclarou como chefe da igreja na Inglaterra. Henrique VIII dissolveu conventos, mosteiros e foi excomungado pelo Papa. Mas a partir daí se criou a Igreja Anglicana. E na França, infelizmente, onde os huguenotes, que eram os protestantes franceses, viviam ali num país totalmente católico. E Catarina de Médicis criou a terrível noite que ficou para a história conhecida como a Noite de São Bartolomeu, onde uma revolta dos católicos contra os protestantes levou à morte milhares de protestantes, criando um massacre terrível que enegreceu toda a história de Paris. Do alto, Cristo e seus enviados olhavam com profunda tristeza todos esses acontecimentos que não eram necessários. Porém, mais uma vez, o livre-arbítrio fez com que a humanidade agravasse os seus rumos e adquirisse responsabilidades para o futuro do porvir. A Invencível Armada. As lutas na Europa, em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do Velho Mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Como se não bastassem as guerras religiosas que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias. As lutas de Filipe II, sucessor de Carlos V, prendiam-se, de algum modo, aos problemas da reforma protestante, mas, acima de tudo, colocava ele a sua ambição
e o seu despotismo. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda a parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos do poder. Foi assim que, havendo organizado a Invencível Armada no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora. De conformidade com as providências do plano invisível, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destruída, e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão, e ao mundo espiritual competia trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. Meus amigos, o século XVI foi um período muito difícil para a espiritualidade que buscava traçar rumos novos para toda a humanidade. Porque criou-se um ciclo vicioso daqueles que protestavam contra o catolicismo e dos próprios católicos, em guerras onde aqueles que desencarnavam voltavam novamente ao palco das lutas com o mesmo ímpeto de lutar contra aqueles que eles consideravam seus inimigos. E durante muito tempo ficou-se neste ciclo interminável. E aí, para piorar toda a situação, surge Felipe II na Espanha, que, extremamente ambicioso, começou a usar a luta contra os protestantes para ganhar cada vez mais poder, numa ambição imensurável, procurando ofuscar outros países, convencê-los do seu poder, do seu desejo de estabelecer o catolicismo como religião dominante sobre todos os outros países. Foi assim que ele investiu contra os Países Baixos, onde o protestantismo vinha ganhando força, e no intuito de reestabelecer o catolicismo naquele país, inicia uma série de lutas tentando conquistar aquele território. Porém, aquele povo firme e forte que vivia ali nos Países Baixos resistiram heroicamente contra as investidas de Felipe II e conseguiram impedir que ele avançasse sobre aqueles terrenos. Mas Felipe não se contentou com essa derrota e armou-se de uma quantidade de mais de uma centena de navios. Com poderosos canhões, reuniu um exército poderoso e decidiu que era momento de investir contra Henrique VIII e a Inglaterra, para obrigar aquele país a reestabelecer o catolicismo. Porém, o seu orgulho foi a sua derrota, porque Cristo e os seus enviados decidiu que já não era mais suportável essas atitudes estabelecidas por Felipe II. E a sua poderosa armada foi destruída totalmente, não pela Inglaterra, não por Henrique VIII, mas por uma tempestade destruidora que aniquilou com toda a sua frota, com todo o seu orgulho, e eliminou completamente essas investidas espanholas para poder
conquistar através da violência, através do orgulho de um homem só. E além disso, a sabedoria dos bons espíritos preparou mais uma vez o terreno para que a Inglaterra cumprisse o seu papel estabelecido pelo Cristo para o futuro que estava ali muito próximo. Guerras religiosas. A Europa, não obstante o amparo e a assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII, no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência. Quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdotes de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana, porque a quase totalidade da companhia, no velho mundo, mergulhou num oceano de tricas políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos, e foi com penoso esforço que os emissários do alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália, em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. Assim, amigos, a Europa adentra o século XVII, onde as lutas continuavam. De um lado, os jesuítas, com o seu tribunal de penitências, perseguiam os protestantes, os hereges, criando todo aquele sistema que nós já comentamos aqui, de tortura, de mortes, de usurpação de bens. Aí, ainda de 1618 a 1648, nós tivemos a Guerra dos 30 Anos, envolvendo a França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Áustria e Suécia, onde um conflito entre estes países, por questões religiosas, por questões dinásticas, territoriais e comerciais, e principalmente o confronto entre o catolicismo e o protestantismo, teve fim somente em 1648, quando se fez o famoso Tratado de Westfália, onde na Alemanha se reuniu todos estes países e se decretou o fim dessas guerras. Reconheceu-se a independência da Holanda, da Suíça, estabeleceu-se um novo sistema de ordem política em toda a Europa. Também estabeleceu-se os princípios que se fundou os Estados modernos, com a soberania, igualdade jurídica entre cada Estado e cada território, e proibindo a intervenção de países estrangeiros em qualquer país que fosse. E também conseguiu-se estabelecer um equilíbrio político da Europa, que perdurou até a Revolução Francesa. E também conseguiu-se diminuir todo o poder dos jesuítas, sendo que, na verdade, somente aqueles nobres irmãos da Companhia de Jesus que foram para o Novo Mundo, para a América, é que tinham a possibilidade de usar com dignidade este nome de Companhia de Jesus. A França e a Inglaterra. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos e, sob a influência do plano invisível, criavam-se os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da sua política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva
cheia de sentimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603, a dinastia dos Tudors, elevava-se ao trono o rei da Escócia, Jaime I, desejando reviver os princípios absolutistas. O descendente dos Stuarts inaugurou um período de nefastas perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania. Rompendo com o parlamento e dissolvendo-o vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão, em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos e só terminada com a ação de Cromwell, que, de acordo com o parlamento, estabelece a república, da qual se torna o Lorde Protetor. Cromwell era um espírito valoroso, mas, embriagado com o vinho sinistro do despotismo, foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Depois da sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com os Stuarts. O governo destes teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III, com a Revolução de 1688. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as formas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. E assim, meus amigos, embalados por este clima de paz que se estabeleceu em toda a Europa, dois países iriam se destacar no cumprimento do planejamento estipulado pelo Divino Mestre Jesus. Estamos falando da França e da Inglaterra. Na França, aqueles valores que iriam ser solidificados da liberdade, igualdade e fraternidade já estavam se estabelecendo. O poder do povo já obrigou os governantes a voltarem os seus olhos para os mais simples, os mais humildes e criar condições de progresso na França. Cabia agora somente as transformações que deveriam ocorrer na Inglaterra, quando em 1603 já não se teria mais um Tudor no poder, e subiu ao trono o rei da Escócia, Jaime I, que, porém, ainda não ouvia os desejos do Cristo, e em seu coração ainda batia aquela ganância pelo poder. E ele continuou com um período de perseguições, sucedidas pelo seu filho também, Carlos I, tentando avançar na tirania. Rompeu-se com o parlamento, dissolveu-se o parlamento e começou a se criar condições para que a tirania novamente voltasse a reinar na Inglaterra. Porém, o povo revoltou-se. Uma guerra civil começou em toda a Inglaterra, com o povo indo às armas e lutando contra essa tirania que queria se estabelecer novamente ali. E aí entrou o Lord Cromwell, que voltou a estabelecer um acordo com o parlamento, fortalecendo a república. Mas também Lord falhou nas suas intuições e se desligou daquele desejo do Cristo e voltou-se na vingança, no fanatismo e na crueldade, procurando vingar-se de tudo aquilo que os poderosos fizeram contra o povo.
Porém, tudo isso durou muito pouco, porque surgiu ali Guilherme de Orange, que veio a se chamar depois Guilherme III, e que em 1688, através de uma revolução, conseguiu estabelecer a paz em toda a Inglaterra, criando o parlamentarismo, que diminuiu o poder do rei, mantendo a monarquia somente para questões diplomáticas, e o primeiro-ministro como verdadeiro administrador das coisas do país, regime que até hoje perdura na Inglaterra, sendo que o povo, que as bases de toda a hierarquia, dos mais pobres aos mais ricos, podiam fiscalizar e acompanhar todos os atos do governo. Estavam aí criadas as bases de França e Inglaterra para revolucionar, para modernizar e para criar as condições da prosperidade que estava ali já madura, para que todo o planeta pudesse receber os benefícios. Era o desejo do Cristo, finalmente, imperando sobre a vontade dos homens. Na semana que vem, iremos dar continuidade nesses passos seguros que a humanidade estava dando rumo a um futuro melhor. Eu aguardo vocês. Fiquemos em paz.